Oi, meus amores, eu sou a Lari, sejam bem-vindos ao meu lindinho. E hoje a gente vai gravar um vídeo que tem sido o meu quadro favorito de gravar aqui no canal, indicando alguns dos meus autores favoritos. E eu amo muito isso, porque eu posso falar e estender muito sobre o livro que eu gosto e falar sobre a escrita e tal, que é uma coisa que eu não consigo me expressar nos vídeos comuns falando sobre livros. Porém, hoje vamos de Natasha Lunn. Esses são os motivos pelos quais eu acho que você deveria ler Natasha Lunn. Enfim, vamos falar desse livro aqui. Vamos falar de amor. Esse livro aqui, ele foi escrito por uma jornalista, se eu não me engano, e ela entrevistou inúmeras pessoas. Tipo assim, ó, não sei se vai dar pra ver. Todas essas partes dobradas aqui, ó, sem contar essas aqui que eu dobrei pra falar com vocês, essas bem pequenininhas, todas essas aqui foram entrevistas que ela fez com diversas pessoas. E eu amo esse tópico. Eu vou falar sobre esse tópico porque, pra mim, é um tópico muito amplo, muito complexo, que você pode passar a sua vida inteira falando sobre isso, discutindo sobre isso, você ainda não vai conseguir chegar na precisão do que é essa palavra, que é o amor, sabe? E eu amo tanto isso, eu amo tanto ler sobre o amor. E tipo assim, eu gostei muito desse livro porque ele é muito complexo, eu gosto de livros complexos. E também porque, no final, a Natasha Lunn, ela coloca as leituras que ela fez para fazer citações durante o livro, porque tem citação e tal, não sei o quê. Enfim. E ela leu também um livro que eu vou trazer para vocês depois, que é Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, que é da Bell Hooks. Muito bom também, mas a gente vai falar desse aqui hoje. Esse livro é muito bom, sinceramente. Tipo, ele fala sobre amor em todos os tópicos possíveis. Não é só amor romântico, fala de amor romântico, fala da perda do amor, fala de amor em amizades, fala de amor entre irmãos, fala de amor em tudo, sabe? Tipo, eu amei muito esse livro, eu li no momento certo. Eu li em 7 dias, mais ou menos. E eu amei de verdade, eu marquei ele inteiro, sabe? Eu quero muito reler ele. E eu vou ler algumas partes para vocês verem o quão complexo é esse livro. Tá bom? Eu marquei uma parte aqui que eu quero ler para vocês, que fala que ninguém é certo para ninguém. Aí sempre começa com a pergunta da Natasha Lunn. Aí ela começou perguntando: quais são os benefícios de se apaixonar lentamente? Perguntou pra... Quem é essa pessoa aqui? Deixa eu ver. Philippa Perry, aparentemente. Ou Pilipa, sei lá. Eu não sei como pronuncia, mas eu acho que é Philippa. Enfim, aí ela respondeu: o que faz de uma união satisfatória não é pensar desde o começo que a tal pessoa é certa para mim. Ninguém é certo para ninguém. Na verdade, o que torna alguém certo é o compromisso. Então, quando você está comprometido com a outra pessoa e vocês têm um diálogo verdadeiro, isso significa que você permite que ela tenha impacto sobre sua vida e que ela permite que você tenha impacto sobre a dela. Vocês não são rígidos e imutáveis, mas modificados um pelo outro. É como duas pedras que são friccionadas uma na outra até, de repente, se encaixarem. Vocês têm seus primeiros anos de atração sexual, então algo mais profundo se instaura. Em vez de ter um relacionamento com a visão idealizada dessa pessoa, você passa a ter um relacionamento de verdade com ela. Cada um teve influência suficiente no outro para, de fato, se conhecer. E conhecer uma pessoa significa amá-la. E aí você transforma alguém na pessoa certa. E ela transforma você na pessoa certa. Não existe alguém por aí com o formato exato para cada um. Isso precisa acontecer no contexto de uma relação. Por isso, as relações melhoram, porque nos permitimos o impacto mútuo. Cara, é muito bom, meu Deus do céu. Cada tópico desse livro abriu minha cabeça de um jeito, assim, tipo, por mais que muitas das coisas que eu li eu já sabia, meio que agregou um pouco o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito de ler. E todo livro possível que eu achar sobre isso, seja
com uma pegada mais filosófica falando sobre amor, seja com uma pegada mais jornalística falando sobre amor, seja com uma pegada mais social falando sobre o amor, sabe? Tudo eu quero ler. Tudo eu quero ler. Eu ainda vou indicar os livros que eu leio, que me ajudaram muito a saber um pouco sobre amor e tal, não sei o que. Eu vou falar por que eles me impactaram. Eu vou fazer um vídeo desse, vou indicar vários livros sobre isso. Se vocês gostarem muito desse vídeo, tá bom? Enfim. Vocês estão entendendo um pouco da complexidade? Olha o papo que essa mulher falou. E foi só a primeira pergunta, tá? Ela faz inúmeras perguntas para as pessoas e no final ela termina falando assim: o que você gostaria de ter aprendido sobre amor? Cara, isso é sensacional, porque cada pessoa tem uma resposta muito única, muito diferente, que tem a ver com o que elas conversaram na entrevista. Enfim, é muito legal. Ela entrevistou até a Dolly Alderton, pô. A Dolly Alderton que escreveu Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor. Muito bom. Ai, meu Deus, eu tenho que indicar. Eu vou fazer, tá? Não se preocupem. Eu vou fazer um vídeo indicando livros que falam muito sobre o amor e tal, não sei o quê. Porque eu leio muito sobre esse tópico, porque é meu tópico favorito de todos. Eu passaria horas e horas falando sobre a mesma coisa e eu ainda teria coisas novas para acrescentar, porque como eu leio muito sobre esse assunto, eu tenho muito a acrescentar, entendeu? Eu leio muito sobre o assunto, eu vejo muito vídeo sobre o assunto, eu vejo muitas visões que, tipo assim, visões das pessoas sobre esse assunto e eu vou sempre acumulando mais conhecimento sobre isso, porque é um dos meus tópicos favoritos, entendeu? E o amor tá em tudo. Eu acredito muito que o amor tá em tudo. Agora eu vou falar um pouco assim sobre como esse livro me impactou, porque se eu for só pegar e falar resumidamente, não tem como eu expressar aqui pra vocês o quanto que esse livro foi grandioso pra mim. Mas eu vou tentar explicar, tá bom? Porque, cara, é um livro muito bom, ele é sensacional mesmo. Tem uma marcação aqui que eu fiz, eu tenho que ver aqui, que é uma marcação especial, aparentemente. Ah, achei. É a marcação da Dolly Alderton. Enfim, vou tentar expressar o quanto que esse livro foi importante para mim. Quando você é uma pessoa que é apaixonada no amor, fissurada no amor, viciada no amor, eu falo assim no sentido de o que o amor representa pra mim, não necessariamente que eu me envolva com várias pessoas, mas o que o amor representa pra mim, eu vou tentar explicar, tá bom? Pra mim, o amor tá em tudo. O amor tá nas nossas atitudes, no esforço que a gente coloca nas coisas, na dedicação, nos detalhes. Pra mim, o amor tá nas palavras, tá nas atitudes. O amor tá... Cara, eu não sei explicar. É uma coisa assim. Pra mim, o amor tá na natureza. Pra mim, o amor tá no aquecer do sol. Pra mim, o amor, ele tá em palavras simples, em gentilezas. Pra mim, o amor tá nas coisas que a gente pode agradecer durante o dia. Caraca, tipo, uma reflexão que eu cheguei hoje, falando pra outra pessoa, eu meio que já sabia disso, mas eu tava falando pra outra pessoa, que tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não é grato, que a gente pensa que as coisas estão dando errado na nossa vida, só que na verdade a gente só não tá vendo do jeito certo. Porque se a gente for parar pra pensar de outro ponto, outra perspectiva, se a gente for parar pra ver outra perspectiva, o que acontece? A gente acaba percebendo que tem muita coisa pelas quais a gente tem que ser grato. Muitas coisas pelas quais a gente tem que ser grato. Porque, tipo, às vezes uma coisa parece ruim na nossa cabeça, mas quando a gente vai ver por outro lado, foi uma coisa maravilhosa. E a gente tem que agradecer por isso. Só que a gente não agradece porque a gente tende a reclamar sobre as coisas. A gente tende a não ser muito grato sobre as coisas. E assim, ver as coisas de uma forma mais positiva
foi uma coisa que mudou minha vida. Tipo assim, não que eu não fosse assim, eu tenho esse lado meu de positividade, mas eu também tenho o meu lado de negatividade, sabe? Mas ver as coisas de forma positiva tem feito tudo ser muito mais leve, sabe? Enfim, e eu acredito que eu ver as coisas de forma positiva é eu ver as coisas com mais amor. Às vezes a gente vê coisas simples assim na nossa vida, a gente pensa assim, não tem como o amor tá ligado a isso, mas eu acredito que o amor tá ligado a tudo, entendeu? Tudo que a gente faz, pelo menos na minha visão, tudo que a gente faz por amor. Seja por amor a um objetivo que a gente quer alcançar, seja por amor a nós mesmos, seja por amor aos outros, seja por amor, cara, seja por amor, por simplesmente amar. Pra mim, o amor, ele tá em tudo. Ele tá em tudo. Talvez por isso, por eu sempre acreditar nisso, desde sempre na minha vida, talvez por isso eu seja a pessoa que eu sou. Porque eu sou muito alegre. Como vocês podem perceber, eu tô sempre sorrindo o tempo inteiro. Eu posso estar falando o assunto mais pesado de todos, eu meio que vou estar sorrindo assim. Porque, cara, sou eu, entendeu? Eu sou assim, eu sou uma pessoa sorridente. Eu sou muito alegre. Eu penso de forma positiva sobre as coisas da vida. Eu sou essa pessoa que ama demais, que cuida demais, que se esforça, se dedica demais. E, tipo assim, eu acredito que isso é reflexo do amor que eu tenho pela vida, sabe? E pelas coisas ao meu redor. Então, assim, muito do amor molda minha personalidade, molda quem eu sou hoje. Eu não estaria fazendo esse vídeo aqui se não fosse pelo amor que eu tenho por fazer isso, pelo amor que eu tenho por editar, por ver o conteúdo depois, por ver as pessoas gostando. Tudo por amor. Tudo por amor. Entendeu? E tipo assim, cara, pra que exemplo melhor disso? E, tipo assim, tem vídeo meu que ele fica muito longo, tipo, coisa de 1 hora. Sabe o que que é esse vídeo de 1 hora que sai de vez em quando no meu canal? É coisa de mais de 1 hora que eu tô gravando e depois da edição fica com 1 hora. Então imagina o quanto que deu a filmagem bruta, entendeu? Então assim, cara, pra mim o amor é tudo. E por conta disso, eu sempre vou querer saber mais e mais e mais sobre isso. E eu tenho muitos livros para indicar para vocês depois, mas agora vamos voltar a esse livro aqui. Só queria falar um pouco sobre o que eu penso do amor para vocês, tá bom? Mas eu acho esse livro sensacional. Eu posso ler trechinhos aqui para vocês, mas eu ainda nunca vou chegar ao 1%, 10% do quanto que esse livro é maravilhoso e quanto que ele traz muito conhecimento, sabe? Agora vamos falar um pouco sobre aquilo que a gente leu lá. Antes de ler a próxima citação, né? A gente leu que o que faz uma pessoa ser certa para nós é o comprometimento que a gente tem com a pessoa. Quando a gente se compromete a se abrir com a pessoa e nos expressar de verdade para essa pessoa e mostrar nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas e falar assim, eu estou me colocando aqui de corpo e alma. Eu tô me colocando nessa relação, você tá se colocando também? Quando a pessoa se coloca também, as pessoas se tornam vulneráveis no lugar que elas estão, na relação que elas estão, porque elas pensam assim, eu não tenho por que sentir medo de me sentir vulnerável com essa pessoa. E quando as pessoas fazem isso, elas estão sujeitas a críticas da pessoa, estão sujeitas à mudança, e quando a pessoa ela realmente ama e se coloca numa relação, ela vai mudar, entendeu? Porque o amor de verdade é isso, é você se colocar numa situação de extrema vulnerabilidade e falar assim, eu estou apostando tudo aqui, eu estou colocando todas as cartas na mesa, eu não estou escondendo nada, eu estou aqui e eu espero que você também esteja. E quando a pessoa tá, é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo mesmo. Porque assim, porque se você se coloca tão profundamente assim num relacionamento, você vai estar sujeito à crítica sim. Porque a gente
não nasceu para ser a mesma pessoa desde que a gente veio a esse mundo, sabe? A gente nasceu para viver tudo que a gente tem para viver, experienciar, e a gente não vai aproveitar o melhor da vida se a gente continuar sendo a mesma pessoa. Então, assim, no que a gente reconhece isso e se coloca nessa situação, a pessoa, ela vai ver o que a gente precisa mudar e ela vai falar: olha, eu acho que você deveria melhorar nisso, eu acho que você deveria melhorar naquilo. E, tipo assim, isso não é uma coisa, tipo, ai, eu não gosto de você do jeito que você é, vamos terminar. Não é uma coisa assim, é mais uma coisa de, tipo, eu amo você e eu quero que você se torne uma pessoa melhor. E eu tô aqui pra te dizer o que não é óbvio pra você se tornar uma pessoa melhor. E, cara, isso é muito real, porque, tipo, eu tô num relacionamento, como vocês podem ver, há muito tempo, coisa de 4 anos, sabe? Mas a gente tá junto há mais de 4 anos, eu sempre falo isso. Enfim. E isso é muito real, porque eu não sou a mesma pessoa de 4 anos atrás e eu dou graças a Deus por isso. E eu também sei que eu amadureci muito ao lado do meu namorado, entendeu? Porque a gente se colocou de corpo e alma na relação e a gente falou assim: eu tô aqui me expressando, eu tô aqui 100%. A gente fez isso juntos e a gente amadureceu muito juntos. Às vezes, tipo assim, talvez eu não teria chegado nesse nível de amadurecimento sem ele, porque a gente precisa amadurecer com as influências das outras pessoas também. Tipo, tem muita coisa que a gente amadurece com a idade, que a gente amadurece sozinho, que a gente amadurece, tipo, de observar coisas novas, de mudar o ciclo social que a gente vive, mudar o contexto de vida que a gente tá. Tem muita coisa que a gente amadurece sozinho, mas as coisas mais profundas a gente só amadurece quando tem uma pessoa do nosso lado falando o que a gente precisa mudar, entendeu? Porque assim, não é sobre você ter que mudar para agradar alguém, é sobre você ter uma pessoa do seu lado que vai ver as pequenas coisas da sua personalidade e vai te atentar nisso, entendeu? Vai falar assim: olha, sabia que você faz isso? E a pessoa fica assim: visão. Não tinha parado para pensar sobre isso. Mas é muito real. Isso é muito real. E, tipo assim, eu também acredito que não tem ninguém certo para ninguém. Apesar de que, pela minha experiência de relacionamento, eu acho que, tipo assim, eu tenho minhas visões sobre o universo, sobre destino, sobre Deus e tal. Eu tenho essas visões. Só que ao mesmo tempo eu também não acredito que tem uma pessoa certa para cada pessoa, sabe? Tipo, porque eu não acho que uma pessoa tá destinada a ficar sozinha pro resto da vida, sabe? Eu acho que em algum momento essa pessoa vai encontrar alguém que vai se encaixar com ela. Independente do lugar que ela tá, entendeu? Eu acho que o amor chega para todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu acredito que tem uma pessoa em específico que vai mudar sua vida para sempre. Eu tenho essa visão, gente, me perdoem, eu sou assim. Porque eu acredito muito, tipo assim, é porque a minha história, ela meio que me entrega, né? Porque no caso da minha história, eu nunca tinha tido um relacionamento de verdade. E quando eu tive, por acaso, foi o meu namorado, e a gente se dá muito bem, a gente se encaixa perfeitamente. E eu fico assim, caramba, não é possível que não exista isso de uma pessoa certa para cada pessoa. Entendeu? Quando você vive uma experiência dessa, você fica assim, caramba, eu acho que existe assim. Só que ao mesmo tempo eu entendo o que essa Filipa quis dizer com isso que ela falou. Eu entendo que é sobre o comprometimento, é sobre você se colocar numa relação. Isso que vai fazer uma pessoa ser certa pra você e você ser certa pra outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito nessa outra coisa. Enfim, vamos pro próximo tópico, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Não que eu não goste de falar sobre esse tópico.
Enfim, ó, tem outro tópico aqui que é a ciência do sexo. Sim, ele fala sobre tudo, tá? Da Emily Nagoski. Nagoski. Enfim, a Natasha Lu perguntou: existe algum motivo científico para, nos primeiros estágios de uma relação, nós queremos fazer sexo com uma urgência e frequência maiores? Aí a Emily respondeu: nem todo mundo é assim, as pessoas variam muito, mas sim, a experiência comum é que no estágio inicial e ardente de uma relação, o mecanismo de apego do nosso cérebro conduza o processo químico. Ele nos leva a querer nos vincular com o outro para garantir o apego. E o sexo é uma das formas de fazer isso. Quando estamos nos apaixonando e ficamos facilmente motivados a transar, é porque nosso cérebro pensa: o que mais posso fazer para me sentir próximo dessa pessoa? Ah, o sexo é um ótimo jeito de fazer isso. Enfim, aí nesse negócio aqui, eu vou tirar porque isso aqui não era pra estar aqui, eu só marquei pra vocês, enfim. Aí nesse tópico aqui, essa moça, ela explica, né, através da ciência, por que que no início a gente tá muito apegado às pessoas e a gente quer ter mais relação e estar mais próximo da pessoa. E eu achei isso muito real, porque tem muita gente que passa por essa fase de paixão do início do relacionamento e acaba terminando depois, porque pensa assim: ah, eu não tô apaixonado mais, porque no início é aquele negócio, a pessoa tá naquele love bomb, sabe? Enfim, tá passando por aquele negócio assim, aqueles sentimentos intensos, aquela paixão, sabe? Mas eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque tem gente que pensa assim: ah, no início era melhor, e tanto porque também tem gente que acaba se separando da pessoa depois desse período, sabe? Mas, tipo, é só o início, entendeu? Só o início, porque um relacionamento, para ele se tornar consolidado, ele passa por muitas fases. Que é essa primeira fase, que tá tudo bom, tudo ótimo, tudo perfeito, e a pessoa tá muito apaixonada, tá muito na pegação e tal, não sei o quê. E também, depois dessa fase, tem uma fase de tipo, em que as pessoas meio que se dividem um pouco, tipo, desgrudam um do outro, e eles começam a ter brigas e tal, e não sei o quê, porque eles meio que estão se entendendo na vida um do outro, sabe? E é uma coisa normal. É uma coisa normal. Eu digo assim que eu nunca cheguei a brigar com o meu namorado. Por quê? Porque a gente nunca brigou, sabe? A gente já teve discussões, a gente discordou de coisas, a gente, sabe? Opa, desculpa. Enfim, a gente discordou de coisas, mas a gente nunca brigou de fato, entendeu? A gente teve esse momento que a gente tava discutindo mais um com o outro. Mas não foi briga, porque eu e ele, a gente acredita no ideal de relacionamento que não precisa ter briga pra ter paz, sabe? A gente pode chegar num consenso de paz juntos sem brigar, só discutindo. Eu sei que talvez não tenha ficado muito claro, mas eu falo assim, vamos supor, num debate. Num debate você está debatendo tópicos e você fala o seu ponto de vista, a pessoa tem a oportunidade de falar o ponto de vista dela e vocês debatem sobre isso. É meio que nessa pegada, entendeu? Tipo, eu acredito que é o melhor jeito de você ter um relacionamento, porque se você briga, você meio que desgasta a relação, sabe? Eu não acredito que um relacionamento que contém muitas brigas muito intensas, eu não acredito que um relacionamento desse vai pra frente. Me perdoem, mas eu sou assim. Eu penso dessa forma, entendeu? Mas pode ser que você pense diferente, pode ser que você tenha uma experiência diferente pra compartilhar. Se você tiver uma experiência dessa, conta aqui embaixo. Mas assim, eu acredito que a melhor forma de você passar por conflitos num relacionamento é você debatendo as coisas. Você falando assim: olha, eu penso dessa forma, e você, o que você acha e tal. E vocês chegam num consenso juntos. Vocês não precisam chegar a concordar um com o outro, até porque se você quiser alguém igual a você, vai namorar com o espelho, né? Enfim.
Entendeu? Porque, tipo, quando você briga, você desgasta a relação. E por conta desse período ser depois do período de amor e paixão e tal, não sei o que, do início do relacionamento, a pessoa pensa que o relacionamento está acabado. Entendeu? Por conta disso. Mas não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Porque é um processo, entendeu? Depois desse período de discussões e tal, e não sei o que, vocês começam a amadurecer juntos, entendeu? E aí vocês chegam num ponto de respeito um com o outro. Porque, tipo, você entende como que a pessoa é, você começa a conhecer melhor aquela pessoa e você respeita ela, você respeita a forma de pensar dela, você respeita que ela é uma pessoa diferente, você entende que para você ter uma comunicação saudável com essa pessoa, você vai ter que se moldar para que seja confortável para ela também, assim como ela tem que fazer a mesma coisa por você, entendeu? Então, assim, eu achei muito importante isso estar nesse livro, até porque tem que ter todos os tópicos possíveis, inclusive esse, que é um tópico importante em relacionamentos românticos. Não devemos tirar de consideração, ele é um tópico importante sim, tá bom? Enfim, muito bom. Você tá doido. Agora vamos para o próximo. Eu acho que é. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo? Vamos ler a entrevista com a Dolly Alderton, que é A Beleza da Vulnerabilidade nas Amizades, com Dolly Alderton, porque a Dolly Alderton fez um livro que é Tudo que eu sei sobre o amor, que ele fala como que ela descobriu sobre o amor, o que ela sabe sobre o amor a partir das amizades que ela tem com as amigas dela, entendeu? A Natasha Lum, ela perguntou: depois que eu li o seu livro, uma parte de mim ficou triste, porque reconheci aquele período mágico dos meus 20 e poucos anos em que as amizades eram românticas e intensas, mas eu não estava nessa fase da vida. Para mim, agora, aos 30 e tantos, as amizades mudaram. Algumas amigas têm filhos, outras têm pais e mães doentes, outras se mudaram para longe. Fiquei pensando se você também percebeu uma mudança nas suas amizades entre a época que você escreveu o livro e agora. Ok. Aí ela respondeu: com certeza, eu tinha 28 anos quando escrevi o livro, e nos eventos de divulgação muitas mulheres de 30, 40, 50 ou 60 anos levantavam a mão e diziam: nós entendemos que você acredita no que diz sobre esse voto de devoção absoluta que fez as mulheres da sua vida. Mas com 28 anos, quando ninguém teve filhos ainda, e todas moram no máximo a 3 ônibus de distância umas das outras, essa é uma promessa fácil de fazer. Quando você passa dos 20 e poucos anos, suas amigas e você logo enfrentam obstáculos constantes, que desafiam a manutenção desse vínculo e da vulnerabilidade mútua. Phoebe Waller-Bridge falou sobre como passamos os 20 e poucos anos tentando entender quem somos. E então, quando criamos uma identidade, passamos a compartilhar menos, porque muita coisa está em jogo. Acho que isso é verdade. Nós passamos mesmo os 20 e poucos anos tentando entender qual é o nosso trabalho, qual é a nossa visão política, onde queremos morar. E fazemos isso com um bando de irmãos ou irmãs. Nós criamos uma colcha de retalhos e identidades num grupo, bem como sozinhos. Então, quando passamos dos 30, precisamos declarar quem somos de modo permanente. Eu sou uma pessoa que vai morar longe do centro da cidade, ou quero ser mãe e não trabalhar fora. Ou eu quero voltar a estudar e começar uma carreira nova. E sua identidade vai enrijecendo. É preciso defender essa construção de quem você é, porque já está muito tarde para mudar. Depois que você afirma isso, pode parecer perigoso dizer: não sei se eu deveria ter me casado com ele, ou não sei se meu trabalho me faz feliz. Admitir isso numa conexão autêntica e vulnerável com alguém próximo é assustador, de um jeito que aos 20 e poucos anos não é. Já que, nessa fase,
tudo ainda está em transformação. Por todos esses motivos, deixar as pessoas entrarem e se permitir ficar em dúvida ou se abrir para a vulnerabilidade fica mais difícil. É uma ameaça potencial maior. Cara, isso aqui foi sensacional, sabe por quê? Porque, assim, isso é muito verdade. A gente tem essa tal crise dos 20, eu acredito, né? Agora vai muito da minha perspectiva. Eu acredito que a gente tem essa tal crise dos 20 porque a gente tá passando por esse momento de a gente tem que entender muita coisa sobre a gente, porque é um momento de transição, entendeu? É um momento que você se entende que você não é mais adolescente, é um momento que você começa a pensar o que você quer fazer da sua vida, que você começa a pensar, como eu vou me posicionar politicamente, o que eu tenho que decidir para minha vida, o que vai ser do meu futuro agora. É muita coisa para pensar. É muita coisa para pensar, não tem jeito. A gente vai sim se sentir assim meio perdido, a gente vai se sentir meio perdido, a gente vai se sentir meio ansioso, a gente vai se sentir completamente maluco nessa época, porque é muita coisa, entendeu? É aquela coisa. Para mim, foi muito claro quando eu tava passando por uma transição de eu não sou mais criança, agora eu sou adolescente. E da mesma forma, foi muito claro para mim quando eu tava passando por essa transição de eu não sou mais adolescente, eu tô virando uma adulta, entendeu? Então, assim, quando você passa por essas fases, você vai entendendo melhor sobre você mesmo. E é muito real isso, quando você se entende sobre você, fica mais difícil você se questionar sobre algumas coisas. Tipo, se você não tem certeza de alguma coisa na sua vida e você já passou por essa fase, você meio que fica assim, caramba, era pra eu ter decidido isso antes, não tá no momento de eu ficar me questionando. O momento de eu estar me questionando era nos 20 e poucos. Se você chega nos 30 e não tem certeza sobre a sua vida ainda, as coisas ficam em jogo, fica assim. Então, se eu não tenho certeza sobre as coisas da minha vida, o que eu faço agora? Porque já era pra eu ter certeza, já era pra eu estar me consolidando como ser humano, minha personalidade, quem eu sou como pessoa. E tudo isso desmorona porque você não tem certeza de nada, entendeu? Então isso é muito cabuloso. Muito cabuloso. Eu gosto muito desse livro da Dolly Alderton que fala muito sobre fases de vida. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que eu tô precisando reler esse livro. Enfim. Mas foi muito importante aqui porque ela tava falando sobre amizades também. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de questionamento sobre alguém estar na nossa vida ou não, e tipo, se a gente já passou dessa fase dos 20 e poucos, que é a fase que tá tudo mais tranquilo, tecnicamente, que a gente ainda tá se descobrindo, enfim, quando já passou dessa época, meio que fica tarde para você mudar de ideia, entendeu? Então, meio que pode abalar como você se vê, as escolhas que você tomou, se você tem certeza sobre o que você escolheu, sabe? Então, assim, talvez por conta disso, seja difícil manter algumas amizades depois dessa época. Se você não passou para a próxima fase da vida dessa pessoa, possivelmente você não vai voltar a estar na vida dessa pessoa. Mas o que eu estou falando? Eu não sei. Eu estou falando suposições da minha cabecinha de 20 anos de idade. Mas enfim, a gente tem que passar por essa fase e tentar entender sobre a gente. E tentar não deixar nada incerto na nossa cabeça passar para a próxima fase, porque vai ser muito mais difícil a próxima fase da nossa vida, sabe? Enfim, eu acho que isso tem muita relação com o amor em amizades, porque o amor em amizades ele é muito afetado sobre as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Porque, tipo assim, se você entra num relacionamento, você tem que lembrar de investir nas suas amizades, de não esquecer suas amizades. Se você começa a trabalhar, você tem que arranjar um jeito de ver os seus amigos e tal, não sei o quê. E, tipo assim, eu tenho muitos amigos, assim, que são adultos, né, que estão na mesma fase que eu, assim, mas eu também tenho alguns que eles são um pouco mais velhos e eles têm o momento deles, sabe? Tipo, eles são um pouco mais velhos, só que eu ainda me faço presente na vida dessas pessoas. Eu entendo
que o tempo que a gente tem para investir em amizades, ele pode ir reduzindo com o tempo, mas a gente tem que saber investir e tirar um tempo para passar com os nossos amigos, sabe? Porque é uma coisa muito importante. A gente pode não levar todos os amigos que a gente faz pro resto da vida, até porque a gente leva muita pouca gente pra nossa vida. Mas as poucas pessoas que a gente leva, a gente tem que investir, entendeu? Nessas pessoas, em passar tempo com essas pessoas, tirar um diazinho para ver essas pessoas, porque é importante a gente passar tempo com essas pessoas, porque nos faz bem, entendeu? Tem muitas coisas que a gente precisa levar em consideração e colocar na balança de prioridades da nossa vida, porque a cada dia que passa, tipo assim, eu tô num período tranquilo agora, mas eu sei que não vai durar. Eu sei que a qualquer momento eu vou começar uma faculdade, vou começar um emprego, e aí eu vou ter menos tempo, aí eu vou ter que me organizar melhor, e olha que eu faço um bocado de coisa, sabe? Então, assim, eu ainda assim eu tiro um tempinho pra ver meus amigos, porque pra mim é muito importante eu manter um relacionamento bom com eles, porque eu amo muito eles e eu quero manter eles na minha vida. Beijo, amigos. Enfim. É muito importante levar esse tópico em consideração, porque a gente pensa que o amor é só sobre esforço, é só sobre dedicação, é só sobre isso, mas às vezes nem é. A gente também tem que levar em consideração o momento de vida que a gente tá, entendeu? Porque é como a Dolly Alderton falou, né? Quando ela escreveu o livro, ela tava com 28 anos. Ela não tava nem com 30 anos ainda. E teve muitas mulheres mais velhas que falou que era fácil ter esse vínculo tão forte com as amigas na época que ela estava vivendo, na idade que ela estava. Porque ela ainda estava se descobrindo como pessoa. E a Dolly trouxe uma visão muito importante sobre essa fase de vida. Eu acho que ela é sensacional em descrever como fases de vida impactam nossa vida. Mas enfim, ela teve uma visão muito importante porque ela falou assim que no momento dos 20 e poucos anos, a gente tá tranquilo, descobrindo sobre si. Quando a gente chega nos 30, as coisas mudam o foco. Então assim, o que era uma visão que você tinha na sua cabeça, você começa a concretizar. E quando você começa a concretizar, você meio que tende a se afastar das pessoas. Você tende a não contar muito sobre o que você faz, porque tem muita coisa em jogo. Entendeu? Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Gostei muito dela ter trazido esse tópico e da Natasha Lum ter feito ela falar sobre isso, porque foi sensacional. Essa mulher aqui, ó, ela é sensacional. Acho que vocês deveriam ler o livro dela. Enfim, estamos acabando, tá? Eu acho que me estendi um pouco sobre esse assunto demais, porque eu acho que as fases que a gente passa na vida impactam muito em como a gente vai se relacionar com os outros. Enfim, vamos para a próxima, que é encontrar o amor em uma região arrasada pela dor. Então, isso aqui ele vai falar um pouco sobre o luto. Esses tópicos que eu li aqui para vocês não é nem metade das entrevistas que a Natasha Lum fez, tá? Eu trouxe esses tópicos por um motivo importante, que eu vou falar depois que a gente discorrer sobre essa partezinha aqui que eu vou ler. Com a Justine Picard, tá bom? Vamos lá, Justine. A Natasha Lum falou assim: como é passar pelo luto do fim de um relacionamento? Aí a Justine fala: o divórcio pode dar uma sensação de luto que transforma em cinza sua esperança para o futuro, além de cobrir o passado com uma sombra escura. No meu caso, foi um fim de uma relação extremamente importante, porque meu ex-marido era e ainda é o pai dos nossos filhos. Quando ele me deixou e o nosso casamento de 20 anos acabou, eu senti como se estivesse tentando me mover numa região arrasada pelo choque e pela dor. Era como se uma bomba imensa tivesse explodido e destruído a paisagem da nossa vida familiar. Mas encontrei um rumo nesse território desafiador. Em parte porque já tinha feito isso quando Ruth morreu de câncer de mama aos 33 anos. Acho que era alguém da família dela.
Logo depois da morte dela, eu só conseguia pensar no horror daquilo tudo, no aspecto físico do meu sofrimento e em tudo que ela teve que suportar nos últimos 10 meses de vida. Mas eu também sabia que não podia ficar completamente submersa nessa dor visceral, porque tinha 2 filhos pequenos para cuidar. Entender que eu não podia afundar quando meu casamento acabou foi uma experiência parecida. Eu não podia me perder nessa terra arrasada, embora tivesse passado a maior parte da minha vida adulta naquela relação. Quando um relacionamento amoroso termina, as pessoas dizem: "Você vai superar". São as 3 palavras mais inúteis que você pode dizer a alguém que está com o coração partido. Porque, seja por uma morte ou o fim de um casamento, a perda não é uma montanha que você escala de um lado e desce do outro. Você nunca supera por completo, mas encara aquele desafio até finalmente conviver com a perda e ela se tornar parte de você. Sinto muito isso em relação ao meu ex-marido. Apesar de o fim ter sido doloroso e extremo, quando de fato nos divorciamos, nós já havíamos estabelecido uma relação cordial, porque eu amava mais os meus filhos do que odiava ele. Não queria travar uma guerra, nem sabotar nosso passado em comum. Além do mais, por ter sobrevivido à morte de Ruth, eu sabia que sobreviveria também ao meu divórcio, e que não poderia passar o resto da vida sendo infeliz. Enfim, aí a gente chega no tópico a perda do amor. Aí ela cita um pouco do luto de ter perdido a Ruth, que se não me engano era alguém da família. Enfim. E ela fala que a gente não supera as coisas, a gente aprende a conviver. E isso é o que eu penso sobre luto. Porque tem muita coisa que a gente perde ao longo da nossa vida, seja uma pessoa, seja um animal de estimação, seja alguém que a gente sente luto por quem a gente era também. Isso é muito verdade, muito real. E tipo assim, a gente passa por esses lutos e eu acredito que parte da depressão pós-parto é muito o luto da mulher pelo corpo que ela tinha, por quem ela era, e ela tentando se entender como pessoa de novo, porque ela nunca mais vai ser a mesma pessoa desde que ela pariu um filho, entendeu? Porque ela tem que se entender como uma pessoa nova, ela tem que se entender como mãe, e isso é um processo difícil, eu suponho, porque se já é difícil você se entender como ser humano, em toda fase de vida que você passa, que você tem que entender sobre si de novo. Se já é difícil isso, imagine só para uma mãe que acabou de parir um filho, tem que entender sobre quem é, não se reconhece no próprio corpo, não sabe mais quem é como pessoa, quem deveria ser, o que tem que fazer, entendeu? Tem todo aquele processo de, tipo, ter que acordar de madrugada para cuidar do filho e tal, não sei o que. Nem é toda mulher que tem rede de apoio, mas eu imagino que depressão pós-parto seja isso, seja um luto de quem ela era, do corpo que ela tinha. Então, assim, só um tópico, tá? Mas a gente não vai entrar muito em detalhe, a gente vai voltar aqui pro assunto. A gente passa por vários lutos na nossa vida e a gente não supera. Sinceramente, a gente não supera, porque eu acho que superar é uma palavra que não serve muito bem pra a gente descrever relacionamento, tanto com a gente mesmo quanto com os outros. Porque a gente aprende a conviver, na verdade. Não tô falando assim que, você nunca superou o seu passado, por exemplo. Você não pode superar o seu passado. Não, não é isso. Vamos entender aqui o que eu quero dizer. Eu falo assim, a gente não supera. Por quê? Porque isso sempre vai estar guardado na nossa cabeça, na nossa memória, no nosso coração. A gente sempre vai sentir aquele sentimento. Por mais que ele tenha sido um sentimento que a pessoa já se acostumou e tal, não sei o que. Vamos falar sobre o luto, por exemplo. Quando alguém da sua família morre, alguém, um bichinho, quando alguém da sua família morre, um bichinho de estimação, seja lá o que for, você sempre vai sentir falta dele. Sempre. Você pode ter passado pelo luto, você pode ter se acostumado a não viver mais com ele, você pode
Enfim, você nunca vai superar. Você sempre vai sentir saudade. Você sempre vai ansiar por ter aquele membro, ter aquele bichinho de volta na sua vida. Você não supera. Não supera. Superar, no sentido que eu tô falando, é você esquecer completamente. Entendeu? Então, assim, você não esquece completamente das coisas que acontecem na sua vida, dos momentos difíceis pelos quais você passou, você não esquece. Entendeu? É aquela coisa. A gente não supera 100%. Porque se uma pessoa morre, você sempre vai se lembrar dessa pessoa, você vai sentir falta dessa pessoa, entendeu? Então, assim, a gente não supera. Mesma coisa no caso que ela falou. Não se supera um fim de relacionamento. Você se acostuma. E, tipo assim, foi muito importante essa visão que ela trouxe, porque ela fala sobre o fim de um relacionamento. Que tem toda essa coisa, sabe? Quando você passa muito tempo com a pessoa, você se acostuma, é difícil se separar da pessoa, porque, tipo, você chega em um ponto que você não se conhece mais sem aquela pessoa. Você tem que se desvincular daquela pessoa completamente, você tem que mudar a sua vida drasticamente, você tem que entender quem você é. Se você passa, sei lá, grande parte da sua vida adulta com uma pessoa, e a partir do momento que não tem mais ela, quem você é sem essa pessoa? Quem você é sem ter aquela pessoa morando com você? Quem você é sem ter uma rotina com essa pessoa? Quem você é sem tudo que aquela pessoa representa para você? Então, assim, é muito uma questão existencial quando a gente fala sobre términos de relacionamentos ou lutos que a gente passa pela vida. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque isso tem a ver com amor, entendeu? Quando você chega ao fim de um relacionamento, você tem que entender que acabou, entendeu? Que acabou e que você tem que entender o que você faz a partir disso. A partir do que aconteceu, como que você vai agir, entendeu? E para mim esse livro foi muito importante porque ele vai de tanto de como encontrar o amor até como sobreviver à perda dele, que é o que fala aqui atrás, ó. Que ele fala como encontrar o amor, como sustentá-lo, como sobreviver à perda dele. Entendeu? Ele fala de todos os tópicos possíveis. E ele é muito complexo. Eu amo muito esse livro por causa disso, porque ele é muito complexo. E eu já vou estar terminando esse vídeo aqui com vocês. Mas antes eu vou falar por que eu escolhi esses tópicos. Eu escolhi esses tópicos por quê? Porque esse livro ele é muito complexo. E eu trouxe, assim, 4 tópicos, não foi? Enfim, trouxe 4 tópicos aqui para vocês, que não é nem metade do livro. Mas eu trouxe esses tópicos porque eu acho que era uma coisa importante de se discorrer falando sobre amor, que era tanto a questão de encontrar, quanto a questão de passar pelas fases do relacionamento, quanto a questão de relacionamento entre amizades, o amor em amizades é muito importante. E também falei sobre a perda do amor, como superar, entendeu? E tipo assim, eu acho que é muito importante os tópicos que eu trouxe, apesar de que esse livro é muito mais complexo do que eu trouxe aqui, porque aonde que você vai encontrar alguém falando sobre tudo isso? Você já leu algum livro falando sobre tudo isso? Você já ouviu alguém falando sobre tudo isso? Eu suponho que não, porque tem muita coisa assim que eu fui absorvendo de relacionamentos, de experiências de vida, de vivências, muita coisa que eu fui absorvendo não chegou nem perto do que eu aprendi com esse livro. Então, assim, ele é sensacional. Nossa, eu amei. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem, leiam Natasha Lum. Foto pra thumb. Peraí, vou mostrar a rosa. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam Natasha Lum. Esse livro é sensacional, incrível, perfeito. Vou editar o vídeo correndo aqui. É porque, meus amores, é porque
Tava mó friozinho ontem, eu fiquei com preguiça de gravar. E, inclusive, eu tô aqui de meia, tá? Tô aqui de meia porque tá geladinho. Enfim. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Aguardem que vai sair um vídeo indicando só livros que falam sobre o amor, que trouxe visões novas sobre o amor para mim, que para mim são muito importantes, que eu gosto muito de estudar sobre esse tema. Eu quero aprender a amar da melhor forma possível. Eu acho que não tem jeito melhor de saber disso que não seja estudando de verdade sobre isso, que é lendo muito sobre isso, discutindo e tal. Enfim, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.